meus senhores, eu penso que minhas senhoras, queria em primeiro lugar agradecer o amável convite que o IDL me fez para estar aqui hoje convosco, para apresentar e discutir as linhas gerais da reforma do IRC, que recentemente foi aprovada na Generalidade no Parlamento. Mas não posso, como membro do IDL e como militante do CDS de há muitos anos, não posso deixar de iniciar a minha intervenção sem uma referência especial ao engenheiro Amar da Costa. Foi um homem e um político e um estadista absolutamente excepcional, que o país aprendeu a admirar, a respeitar e a seguir. E para além de ter sido um dos fundadores da democracia portuguesa, o engenheiro Adelino Amar da Costa é ainda hoje, na minha opinião, o expoente máximo e a alma da democracia cristã em Portugal. Ao longo da sua vida intensa e, em particular, ao longo das suas intervenções parlamentares sempre brilhantes, o engenheiro Adelino Amar da Costa marcou a vida política portuguesa de uma forma muito profunda, como poucos, diria eu, tendo sido um homem de profundas convicções e ideais. De uma coragem reconhecida por todos, o engenheiro Adelino Amar da Costa foi um paladino das causas e das preocupações sociais, bem ao estilo da democracia cristã, ao mesmo tempo que sempre pugnou por uma sociedade civil forte e por uma iniciativa privada dinâmica. Muitos dos seus pensamentos e declarações mantêm uma contemporaneidade absolutamente impressionante, e que útil é recuperar algumas dessas declarações feitas no Parlamento para nos guiarem nas reformas económicas que temos pela frente para modernizar o nosso país. E eu dei-me ao trabalho de recuperar algumas dessas declarações. Já em 1977, imagine-se, 2 anos depois do verão quente de 75, Amar da Costa afirmava na Assembleia, de uma forma absolutamente clara e franca, como ele nos habituou, que a recuperação da economia e a absorção do desemprego dependiam, em larga medida, do dinamismo da iniciativa privada. E já em 79, também com uma clareza cristalina, Amar da Costa completava dizendo, também no Parlamento, e cito: "As realidades do nosso país e da nossa economia são simples. A criação de emprego e o fomento das exportações dependem fundamentalmente do setor privado e não do setor público. A opção europeia de Portugal impõe o respeito das regras de mercado e é hostil a uma concepção burocrática e avarenta do Estado como proprietário." Que atualidade têm estas declarações? E que importância as mesmas encerram para a reforma do IRC que o Governo hoje apresenta? É que, seguindo precisamente a linha do engenheiro Adelino Amar da Costa, esta reforma do IRC tem como objetivo central a dinamização do investimento produtivo das empresas nacionais, o fomento das exportações, a promoção do investimento criador de emprego, para dessa forma recuperarmos de uma maneira sustentada a nossa economia. E nenhum outro imposto tem um impacto tão significativo nas nossas empresas e na nossa economia como o IRC. E nenhum outro imposto terá um efeito tão duradouro no crescimento económico como o IRC. Nos últimos 25 anos, o IRC foi alterado dezenas de vezes e de inúmeras maneiras. E, no entanto, o sistema de tributação de empresas em Portugal é hoje um dos menos competitivos e um dos mais complexos da União Europeia. Esta reforma marca, assim, uma diferença com o passado e representa uma mudança para o futuro. É a primeira reforma do IRC focada expressamente para reforçar a competitividade do nosso sistema fiscal e tem que perdurar no tempo para reforçar a confiança na nossa economia e atrair investimento estrangeiro, nomeadamente o investimento direto estrangeiro. Esta é uma reforma do país e para o país. Daí que o Governo se tenha empenhado em envolver a sociedade civil na sua elaboração. Foram ouvidos e consultados centenas de especialistas e de entidades, dos mais variados quadrantes profissionais e políticos,
e foram recebidos centenas de contributos, desde especialistas até parceiros sociais. Eu atrever-me-ia mesmo a dizer que desde a reforma fiscal da década de 80, esta é certamente a reforma que suscitou um debate mais intenso, mais rico e mais detalhado em termos de consulta pública. E este debate permitiu construir um amplo consenso social sobre a necessidade desta reforma do IRC para inverter a queda do investimento e para a recuperação da nossa economia. Refiro-me não só ao forte apoio por parte de confederações patronais e de associações empresariais, mas refiro-me também, e neste caso em especial, à posição favorável e construtiva da UGT, que manifestou a sua posição a favor de uma reforma do IRC que promova o investimento, o crescimento e, por isso mesmo, a criação de novos postos de trabalho. Esta reforma do IRC assenta em 3 pilares essenciais: a simplificação, o estímulo ao investimento e a competitividade. Em primeiro lugar, esta é a reforma da simplificação. Atualmente, as empresas portuguesas estão sujeitas a um total de 68 obrigações declarativas e acessórias. Portugal é o 4º país da União Europeia no qual os custos de cumprimento se afiguram mais elevados. E, em média, as empresas portuguesas gastam mais 23 horas que a média europeia para cumprirem as suas obrigações fiscais. No âmbito desta reforma, o Governo propõe a eliminação ou a redução de de mais de 20 destas obrigações, ou seja, cerca de 1/3 das obrigações declarativas das empresas, simplificando significativamente as regras de cumprimento das obrigações fiscais e reduzindo dessa forma os custos de contexto, sem, no entanto, pôr em causa as medidas necessárias para combater eficazmente a fraude fiscal e a economia paralela. No que diz respeito em particular às pequenas empresas, esta reforma tem também uma outra novidade. É a criação de um regime simplificado de tributação, cumprindo, aliás, uma reivindicação antiga por parte destas empresas. Este regime simplificado é opcional, só aderem as empresas que assim o entenderem, aplica-se a empresas até um volume de negócios de 200 mil euros, ou seja, abrange potencialmente cerca de 330 mil empresas em Portugal, o que representa cerca de 74% do tecido empresarial português. E para manter a igualdade de tratamento, o Governo alterou também o regime simplificado para as pessoas singulares, para os empresários em nome individual, alargando o limite do volume de negócios de 150 mil para 200 mil e beneficiando com isso mais de 180 mil pequenos empresários em Portugal. Para além da redução das obrigações fiscais, o regime simplificado permite também uma redução significativa da carga fiscal que incide atualmente sobre as pequenas empresas, uma vez que as empresas que aderirem ao regime simplificado beneficiarão também de dispensa de pagamento especial por conta e das tributações autónomas que neste momento incidem sobre a sua atividade. Em segundo lugar, esta é a reforma fiscal da promoção do investimento. O novo IRC tem como objetivo central a dinamização do investimento produtivo das empresas nacionais e a atração de investimento direto estrangeiro criador de emprego. E é minha opinião que o investimento é o elemento decisivo para a recuperação económica do país e para darmos a volta à economia. Em Portugal, como sabemos, o investimento tem vindo a cair na última década e essa queda tem sido acentuada nos últimos anos. Os fatores fiscais não serão, certamente, os únicos fatores a ter em conta na altura das decisões de investimento, mas, na minha opinião, uma reforma profunda do IRC desempenha um papel decisivo no reforço da competitividade da nossa economia e na afirmação de Portugal como um destino favorável ao investimento estrangeiro. Neste sentido, depois de ter aprovado o supercrédito fiscal para os investimentos a realizar ainda em 2013, o Governo aprovou agora
um novo pacote de incentivos fiscais ao investimento para os lucros retidos e reinvestidos por pequenas e médias empresas, de forma a promover a capitalização das empresas e aumentar o nível de investimento produtivo na economia portuguesa. Este regime, previsto no Orçamento de Estado para 2013 e que conta hoje com um amplo consenso social e político, permitirá às pequenas e médias empresas deduzirem na sua tributação 10% dos lucros retidos e reinvestidos em atividades produtivas. Por outro lado, o Governo aprovou também um conjunto de medidas nesta reforma do IRC para promover a internacionalização das empresas portuguesas e para fomentar o investimento e a inovação. Refiro-me, por exemplo, ao novo regime de eliminação dupla tributação económica, conhecido por Participation Exemption, o regime fiscal próprio para ativos intangíveis, que abrange rendimentos, por exemplo, de patentes ou outros rendimentos de propriedade industrial e que é um regime absolutamente decisivo para fomentar a inovação em Portugal, e também me refiro ao aumento do prazo de dedução dos prejuízos fiscais e elemento também central para que o investimento em Portugal seja mais atrativo. O novo IRC será assim um instrumento eficaz ao serviço do investimento produtivo em Portugal. Em terceiro e último lugar, esta é a reforma fiscal do reforço da competitividade. O Governo propõe, como é sabido, uma redução da taxa de IRC de 25% para 23% em 2014. O objetivo do Governo é reduzir gradualmente a taxa do IRC ao longo dos anos, de modo a fixá-la entre 17% e 19% já em 2016. E o propósito do Governo é posicionar a médio prazo a taxa do IRC em Portugal no lote das taxas mais competitivas da União Europeia, aproximando-se assim da taxa vigente em países com os quais Portugal concorre diretamente na atração de investimento direto estrangeiro, nomeadamente da República Checa e da Polónia. Esta redução da carga fiscal vai beneficiar todas as empresas a operar em Portugal, mas beneficiará, em particular, as pequenas e médias empresas, que são aquelas responsáveis pela criação de emprego, pela inovação e pelo aumento das exportações. Estas empresas beneficiarão não só de uma redução da taxa, mas beneficiarão também da aplicação do regime simplificado de tributação, que reduzirá de forma significativa a carga fiscal que agora suportam. As grandes empresas, aquelas com lucros mais elevados, continuarão sujeitas à derrama estadual e, por isso, continuarão a pagar uma taxa adicional de 5% sobre a taxa normal de IRC, contribuindo ou continuando a contribuir assim de forma acrescida para o esforço de consolidação orçamental que o nosso país continua a precisar de fazer. Concluía, e depois estaria evidentemente à disposição para procurar responder a alguma questão que queiram colocar, concluiria fazendo duas notas finais. Uma relativa à redução da carga fiscal sobre as empresas, principalmente sobre as pequenas empresas, e outra sobre a estabilidade necessária para o sucesso da reforma fiscal. Começaria por dizer que não é a primeira vez em Portugal que se propõe e concretiza um plano de redução gradual da taxa de IRC. E no passado, quando se reduziu a taxa do IRC, foi sempre possível chegar a consensos alargados entre os partidos do arco da governabilidade. Com efeito, entre 1996 e 2003, a taxa de IRC passou de 36% para 25%, ou seja, uma redução de 11 pontos percentuais em apenas 7 anos. Pois bem, as reduções foram todas propostas por governos do Partido Socialista, liderados pelo engenheiro António Guterres, e foram sempre viabilizadas pelos outros partidos do arco da governabilidade, o PSD e o CDS-PP. Mesmo a última redução da taxa do IRC, ocorrida em 2003, já na vigência do governo de coligação PSD-CDS, liderado na altura pelo Dr. Durão Barroso,
Essa redução de 30 para 25 resultou de um plano de redução gradual da taxa que foi acordado no ano 2000, quando governava um governo do Partido Socialista, também liderado pelo engenheiro António Guterres. E por isso foi com surpresa que ouvi alguns dirigentes do Partido Socialista afirmarem que não se deveria agora reduzir a taxa do IRC, posição que se basearia supostamente numa alegada vantagem às grandes empresas. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, mas afinal onde ficamos? Quando são governos do Partido Socialista a reduzirem a taxa em 11 pontos percentuais em apenas 7 anos, essa redução foi boa para as pequenas e médias empresas. Mas quando é este governo a propor uma redução, ainda por cima menor, de apenas 6 pontos percentuais, esta redução, por um passe de mágica, deixa de ser positiva para as pequenas e médias empresas e passa apenas a ser vantajosa para as grandes empresas. Onde está a coerência desta posição? Penso que é difícil encontrar essa coerência. Acresce que a posição do Governo mantém, a proposta do Governo mantém a derrama estadual para as grandes empresas, o que significa que as grandes empresas continuarão a pagar, como foi dito, uma taxa adicional sobre a taxa normal. E por isso, esta redução é de facto uma redução que beneficia, em primeira linha, as pequenas e as médias empresas. Acresce ainda, e este é também um ponto importante, que a proposta do Governo é bastante mais vantajosa para as pequenas empresas do que a proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista. Uma vez que estas empresas beneficiarão, na proposta do Governo, não só de uma redução de taxa, mas também da aplicação de um regime simplificado, que reduz a base tributável e dispensa do pagamento especial por conta e do pagamento das tributações autónomas relativas à sua atividade. Ou seja, a proposta do Governo, as pequenas empresas pagarão menos impostos do que pagariam com a proposta do PS. O que a experiência passada em matéria de IRC demonstra são duas coisas muito importantes. Que sempre que existe sentido de Estado e de responsabilidade, é possível chegar a consensos políticos alargados entre os partidos do arco da governabilidade em matéria de IRC para reforçar a competitividade fiscal da nossa economia. E que, em segundo lugar, esses consensos podem atravessar legislaturas. A última redução de IRC foi aprovada na vigência de um governo socialista e foi concretizada na vigência já de um governo de coligação. Como venho repetindo, é fundamental que a reforma reúna o consenso político o mais alargado possível para assegurar a estabilidade da lei fiscal nos próximos tempos e, dessa forma, ser capaz de atrair investimento direto estrangeiro. O Governo mantém, desde sempre, uma posição de abertura e de diálogo com as outras forças políticas, designadamente com o maior partido da oposição. E nesta matéria, gostaria de valorizar, de uma forma particular, a posição responsável e construtiva do Partido Socialista relativamente a esta reforma fiscal, que se manifestou recentemente na votação, na generalidade, da proposta do Governo. Entendo que depois de alcançado um consenso social alargado, não podemos perder esta oportunidade histórica para modernizar o nosso IRC. Em nome da coerência, em nome da estabilidade da lei fiscal, em nome da promoção do investimento, em nome da recuperação da nossa economia e da criação dos postos de trabalho, é importante que o sentido de responsabilidade do Partido Socialista prevaleça nesta reforma do IRC. E penso sinceramente que será possível obter um consenso político alargado sobre esta reforma. É a recuperação da nossa economia que o exige, é o futuro do nosso país que o impõe. E termino citando uma vez mais o pensamento de uma enorme atualidade de Adelina Mar da Costa. Se a política é a arte de tornar possível aquilo que é necessário, é importante
todos aqueles que partilhamos uma mesma concepção de democracia pluralista, de uma mesma doutrina sobre os direitos do homem e as liberdades públicas, de um mesmo projeto de integração de Portugal na Europa, nos saibamos pôr de acordo sobre aquilo que é necessário, nesta hora difícil que atravessamos, para dar a Portugal uma alma nova, para salvar a democracia, para garantirmos aos portugueses a liberdade, a justiça, o bem-estar e a segurança a que têm direito. Muito obrigado pela vossa atenção.